Olá, queridos. Pai seja convosco. Gostaria de compartilhar com os irmãos mais uma porção da palavra de Deus. Tenho certeza que Deus tem para nós uma palavra poderosa, uma palavra espiritual, sobrenatural para abençoar as nossas vidas. Amém? O texto que eu gostaria de me utilizar por base para esta mensagem se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 12. Eu queria ler com os irmãos dos versos 28 ao verso de número 34, amém? Marcos 12, 28 ao 34, que diz o seguinte: O grande mandamento. Chegando um dos escribas, e tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido, bem perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus: O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há um mandamento maior do que esse. Disse-lhe o escriba: Muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e aos sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: Não está longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Amém? Queridos, um dos doutores da lei vai interpelar a Jesus e vai dizer a ele: Olha, Jesus, eu ouvi o que o Senhor disse aos saduceus, porque se nós voltarmos nos versos anteriores, vamos ver que os saduceus já haviam interrogado a Jesus, questionado a Jesus quanto à questão da ressurreição. Eles vão se utilizar da lei do levirato para questionar Jesus acerca daquilo que eles acreditavam acerca da ressurreição. Bom, o que seria a lei do levirato? A lei do levirato era um mandamento que dizia que se o marido de uma mulher viesse a falecer e não tivesse tido filhos com ela, então o irmão deste homem deveria casar-se com a mulher que estava viúva, para dar continuidade à descendência. Pois bem, os saduceus estão questionando Jesus quanto ao fato dessa lei, dizendo: olha, e se acontecer do primeiro morrer e não ter filhos, o segundo morrer e também não tiver filhos, o terceiro, o quarto, o quinto, e eles vão falar até o sétimo irmão, e este não teve filho com esta mulher. Quando chegar no céu, de quem ela vai ser mulher na ressurreição? Quando houver a ressurreição, então de quem ela seria esposa? Do primeiro, do segundo, do terceiro, do sétimo? De quem ela seria mulher? Jesus responde: Não entendem nada, vocês não conhecem, vocês não sabem o que estão dizendo. Não conhecem a lei, não conhecem a palavra de Deus. Lá no céu, não se casa nem se dá em casamento. Eles serão como anjos. O que Jesus estava ensinando para os saduceus é: eles são assexuados, não tem sexo. Não existe casamento entre anjos. Não existe relacionamento entre anjos. E um dos fariseus, os fariseus vão arrazoar entre si, vão fazer uma reunião, vão dizer: bom, então vamos perguntar a Jesus, já que eles fez calar os saduceus, vamos fazer uma pergunta para Jesus. E eles fizeram para Jesus uma pergunta que eles sempre costumavam trazer à tona. Eles sempre traziam à tona essa sua dúvida. E era a dúvida predileta dos fariseus. E eles perguntaram: Jesus, qual é o grande mandamento? Eles perguntam ao Senhor: qual é o grande mandamento? Qual é o principal dos mandamentos? Bom, por que os fariseus tinham essa dúvida, esses questionamentos? Os judeus, eles tinham 613 leis ou mandamentos. E eram eles. Eles abstraíram os mandamentos, foram 248 preceitos afirmativos, 365 preceitos negativos, o que totalizavam 613. O que seriam isso? Mandamentos obrigatórios
seriam preceitos afirmativos, coisas que eles obrigatoriamente deveriam observar e, obviamente, atender e praticar. E eles extraíram também 365 preceitos negativos, mandamentos esses que eles deveriam observar e não praticar. Mandamentos esses que diziam, olha, isso você não pode fazer. Ou seja, eram mandamentos obrigatórios e mandamentos proibitivos. Mandamentos que diziam para ele, você não pode fazer isso, você pode fazer isso. Bom, enfim, totalizando os mandamentos obrigatórios, os mandamentos proibitivos, chegamos a um total de 613 mandamentos. E os fariseus, eles sempre questionavam isso, qual é o maior de todos os mandamentos? Bom, para eles, dos 613, qual que deve ser observado primeiro, ou qual que deve ser o mais importante? Essa era a interrogativa, essa era a pergunta, esse era o questionamento dos fariseus a Jesus. Qual é o principal dos mandamentos? Observando que eles tinham 613. Bom, os 613 mandamentos, se nós observarmos para eles, eles totalizavam a soma, ou era o somatório, de todas as letras do Decálogo. Ou seja, o que era o Decálogo? Êxodo 20, onde o Senhor vai nos ensinar, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falsos testemunhos, não cobiçarás o que é do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o bem do teu próximo, nem nada que é do teu próximo. Os 10 mandamentos que também nos ensinam que nós deveríamos amar a Deus acima de todas as coisas, que também nos ensina que nós não deveríamos fazer imagem de escultura para que pudéssemos adorá-la. Enfim, para nós, o Decálogo ainda continua vigorando. Jesus deixou isso bem claro. Ele vai dizer para nós em Mateus 5,17, não pensais que eu vim revogar a lei aos profetas, mas vim para fazer cumprir. E ele vai dizer, Mateus capítulo 22, verso 40, no Evangelho Sinóptico, o mesmo texto, Mateus vai tratar da seguinte forma. Jesus vai dizer, destes mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Que mandamentos esses? Os 2 mandamentos que Jesus está ensinando aos fariseus. Os 2 mandamentos que o Senhor está dizendo, olha, esses mandamentos são os mais importantes. Desses 613 que você observou, dentre os 10 mandamentos do Decálogo, nós poderíamos chegar à conclusão que 2 são mais importantes. E que 2 mandamentos seriam esses? Jesus vai dizer, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bom, a pergunta então que nós podemos nos fazer é, bom, se Jesus disse que não iria revogar mandamentos, nem a lei, nem os profetas, mas iria cumprir, como disse em Mateus 5,17, por que ele pega os 10 mandamentos, ou os 613 mandamentos dos judeus, e ele vai citar apenas 2? Percebamos, o que Jesus faz quando ele pega os 613 mandamentos dos judeus, que é o caso dos fariseus que o estavam interrogando, e os 10 mandamentos que para nós foram instituídos para que nós pudéssemos ter um bom relacionamento, ou viver na prática de um bom relacionamento, ele não vai tirar nenhum mandamento, ele não vai excluir nenhum mandamento. Verdadeiramente, ele não vai abolir nenhum mandamento ou revogar mandamentos. A bem da verdade é que o que Jesus está fazendo ele está sintetizando. Se nós observarmos os 2 mandamentos que Jesus vai ensinar para o fariseu, que a ele o está questionando, ele vai dizer, ama teu Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração e com toda a tua alma, e ama o teu próximo como a ti mesmo. A bem da verdade é que Jesus está sintetizando o Decálogo e está sintetizando também os 613 mandamentos que os judeus acreditavam, que os judeus praticavam, que eles viviam. Jesus está sintetizando todos esses mandamentos dizendo, todos esses mandamentos, toda a lei, todo o profeta dependem desses 2. Mateus 22, 40 ele diz, todos destes 2 mandamentos dependem toda a lei e também os profetas. Ou seja, os 613 mandamentos dos judeus, bem como o Decálogo, todos estes mandamentos dependem destes 2. Porque, na verdade, o que Jesus faz é sintetizar todos os mandamentos nestes 2. Ele vai dizer, ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua alma e todo o teu entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu não faço imagem, não adoro outro Deus, eu não faço aquilo que desagrada ao meu Deus.
Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, da mesma forma como eu não quero que cobicem o que é meu, eu não vou cobiçar o que é dele. Da mesma forma como eu não quero que as pessoas mintam para mim, então obviamente eu não vou mentir para as pessoas. Da mesma forma como eu não quero que as pessoas roubem o que é meu, então também não vou roubar o que é dos outros. Bom, isso é o que Jesus está fazendo, sintetizando o decálogo. E nós precisamos entender, queridos, que o que Jesus está dizendo para ele, nada mais nada menos, ao dizer ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, ele está mostrando o real propósito e o significado da cruz. Porque a cruz, queridos, o propósito da cruz foi trazer de novo um relacionamento entre nós e Deus. E, obviamente, resgatar o relacionamento entre os irmãos. O amor aqui citado aponta para a cruz. A cruz é a maior expressão de amor. E Jesus vai nos ensinar isso. A própria cruz, o símbolo, a cruz, ela já nos faz essa alusão. Percebam que a cruz, ela tem duas hastes. Uma haste da cruz, ela se encontra na vertical. Outra haste da cruz, ela se encontra na horizontal. A haste vertical da cruz aponta para um relacionamento entre o homem e Deus, ou entre Deus e o homem. E a haste na horizontal aponta para um relacionamento entre homens, entre os homens. E a cruz nos ensina que esse relacionamento deve ser um relacionamento baseado no amor. Romanos 5,8, a Bíblia diz, e Deus prova seu amor para com o homem, entregando Jesus para morrer, enquanto ainda éramos pecadores. No Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz, quer dizer, é a maior expressão de amor. Como diz Romanos 5,8, é a prova, é a materialização do amor de Deus para com o homem. E quando olhamos para a cruz, vemos os dois mandamentos nela. Amar a Deus acima de todas as coisas, na haste vertical. E amar ao próximo como a nós mesmos, na haste horizontal. Bom, precisamos perceber, se a cruz aponta para os dois mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo, o que nós precisamos entender é, não existe cruz com uma haste só. A cruz com uma haste vertical, ela é uma trave, ela não é uma cruz. Então precisamos entender, queridos, que não existe cruz sem as duas hastes. A haste vertical e a haste horizontal. Assim também, queridos, nós precisamos entender que como a cruz não é cruz sem uma haste, assim também não tem como separar o primeiro mandamento do segundo mandamento. Não tem como amar a Deus sem amar ao próximo. Não tem como dizer que amo a Deus se eu não amo o meu próximo. Em 1 de João, no capítulo 4, versos 20 e 21, a Bíblia diz o seguinte: se alguém disser, amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, porque ele não ama seu irmão. A quem vê, como pode amar a um Deus a quem não vê? Ora, temos da parte dele este mandamento: aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. É impossível separar os mandamentos, queridos. Assim como a cruz é impossível de ser uma cruz sem as duas hastes, então não tem como separar os mandamentos. Não tem como dizer que amo a Deus se eu não consigo amar o meu próximo. Por quê? Porque o meu comportamento, o meu amor para com Deus vai refletir no meu comportamento de amor para com o meu próximo. A forma como eu amo a Deus vai refletir na forma como eu amo o meu próximo. Como eu manifesto esse amor para com Deus, também será a forma como eu manifestarei esse amor para com o meu próximo. Interessante é que, nesse mesmo contexto, o fariseu vai dizer para Jesus, a Bíblia diz, no verso de número 32, disse-lhe o escriba, muito bem, mestre, e com toda a verdade disseste, ele é o único, e não há outro senão ele. E amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo, pois, Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou, não está longe do reino de Deus.
e jamais ninguém ousava interrogá-lo. Interessante, quer dizer, aqui no verso 34, quando Jesus percebe a resposta que o escriba e o fariseu está dando para Jesus, Jesus diz assim, ó, respondeu sabiamente. Jesus disse assim para ele, você respondeu sabiamente. Você entendeu que é necessário amar a Deus acima de todas as coisas e é necessário amar ao próximo como a ti mesmo. Você conseguiu compreender. Só que é interessante, quer dizer, a continuação do texto, Jesus diz para ele, e está próximo do reino dos céus. Você não está longe do reino. Por que Jesus responde para ele, você não está longe do reino? Por que Jesus não responde para ele, você está no reino? Porque existe uma diferença entre estar próximo do reino e estar no reino. Eu posso dizer, eu estou próximo de alguém ou de algum lugar, eu estou próximo a algum lugar, mas eu não estou no lugar. Eu só estou próximo dele. Jesus disse para aquele homem, para aquele escriba fariseu, disse, você está próximo do reino dos céus, mas você não está no reino dos céus. E a pergunta é, por que Jesus diz para ele, você está próximo do reino e não diz você está no reino? O que Jesus estava dizendo para ele era o seguinte, querido, permita-me parafrasear aquilo que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é, escriba, fariseu, você entendeu o que é amor. Você entendeu a importância de amar a Deus acima de todas as coisas e você entendeu a importância de amar ao próximo como a ti mesmo. Mas o que te faz estar próximo e não vivendo o reino e não no reino é porque você só entendeu, mas você ainda não conseguiu praticar. Aquele escriba entendeu o conceito, mas ele não praticava, mas ele não exercia na prática. Ele entendeu qual era o conceito de amar ao próximo. Ele entendeu qual era o conceito de amar a Deus, mas ele não vivia na prática o amor de Deus e o amor ao próximo. Deixa eu te fazer uma pergunta retórica. Será que eu e você hoje estamos próximos ao reino de Deus ou nós estamos no reino de Deus? Ou nós estamos vivendo o reino de Deus? Jesus disse para ele, você está próximo do reino de Deus. Ou seja, você está próximo porque você entendeu, mas você ainda não está vivendo o reino de Deus. Você ainda não está no reino de Deus, porque você ainda não tem praticado essa verdade que você conseguiu entender. Será que nós entendemos? Será que nós estamos praticando essa verdade? Ou será que para nós o amor ainda é só uma teoria? Ou será que para nós amar ainda está no campo teórico? Jesus disse para aquele homem, você entendeu o que é o amor? Você entendeu a importância de amar a Deus acima de todas as coisas? Você entendeu o que é amar ao próximo como a ti mesmo? Você entendeu que um não funciona sem o outro? Porque não tem como amar um Deus a quem não vê se não ama o irmão a quem vê. Mas você ainda não tem praticado. E por isso ainda não entrou no reino de Deus. Me permita lhe fazer uma última pergunta. Será que eu e você já entendemos o conceito do que é o amor? Já entendemos do que Jesus estava ensinando para o fariseu, para os fariseus, que o maior de todos os mandamentos e sintetizando o decálogo e os 613 mandamentos dos judeus, ele disse, o maior de todos os mandamentos são esses. Amar a Deus sobre todas as coisas, toda a tua alma, com todo o entendimento, com toda a tua força, e amar ao próximo como a ti mesmo. Será que eu e você somente entendemos isso na teoria ou nós temos praticado isso para com Deus e para com o nosso próximo? Será que nós temos vivido esse amor? Será que nós temos amado? Entenda uma coisa, se nós só entendemos, mas nós não praticamos, nós estamos próximos ao reino de Deus, mas nós ainda não estamos nele. Que nós possamos ficar com essa palavra em nosso coração e que de fato possa promover em nosso coração uma reflexão, se de fato e verdade temos amado a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se de fato é verdade, estamos próximos ao reino de Deus ou se já estamos vivendo o reino de Deus. Jesus nos ensinou isso. Venha o teu reino. Ele está dizendo que o reino de Deus pode ser vivido aqui, pode ser trazido para cá. Amar ao próximo aqui, viver o amor de Deus aqui, amando a Deus e amando ao nosso próximo, como a nós mesmos. Que o Senhor te abençoe. Paz seja convosco. Um grande abraço.